O nosso grupo vai apresentar o tema BIM no desenvolvimento de projeto. Eu sou a Amanda. Eu sou a Lina. Eu sou o Lentino. Eu sou a Raíssa. E eu sou a Vitória. Isso. Aí, esses foram os artigos base para nossa pesquisa e para montar o nosso trabalho. Antes da gente se aprofundar no processo de projeto BIM, a gente precisa entender o que é o BIM. BIM significa Building Information Modeling, que basicamente é a tecnologia de montagem associada a um conjunto de processos para produzir, comunicar e analisar modelos de edificações. Basicamente, é uma representação digital dos componentes da edificação. Ele trabalha com a integração entre esses componentes para montagem de um modelo virtual. Um conceito interessante para a gente poder entender o BIM é o conceito de construção virtual ou Virtual Design in Construction, que trabalha com modelos de várias áreas, modelos multidisciplinares para a construção do projeto. Então, ele pega dados do projeto, ele organiza esses dados e trabalha tudo junto com os processos de desenvolvimento. Então, ele integra todas essas áreas para a construção do projeto. E o resultado disso é um banco de dados composto pelo modelo tridimensional, com suas propriedades definidas de componentes, materiais e características específicas. Então, ele pega todos esses componentes e transforma justamente em um projeto totalmente completinho, com todas as especificidades que o projeto tem. É importante lembrar que o BIM e a construção virtual em si não é resumido somente no modelo 3D. Então, não é somente uma maquete virtual, é realmente o projeto completo, como ele viria a ser de modo virtual. Porque o BIM ele tem a capacidade de criar virtualmente uma simulação de existência dessa edificação e com todas as partes dela, parte de arquitetura, fundação e estrutura, telhados e coberturas, instalações hidráulicas, elétricas, de gás. Então, ele consegue realmente pegar tudo aquilo que necessitaria no projeto e colocar de forma digital. E nisso que ele é capaz de simular a existência dessa edificação, ele também é capaz de trabalhar com prevenção e correção de problemas antes da etapa da obra. Isso vai ser importante, que eu vou falar lá na frente por quê. No fluxo básico de projeto do BIM, a gente tem que o BIM ele é capaz de trabalhar com as diferentes áreas que esse projeto precisa ao mesmo tempo. Então, ele consegue trabalhar ao mesmo tempo que trabalha com o modelo de estrutura, trabalha também com a instalação, a parte de arquitetura, e o HVAC, que é sigla para Heating, Ventilating and Air Conditioning, que é aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Então, tudo isso ele trabalha de forma integrada. Então, você não precisaria de um profissional para trabalhar a parte da arquitetura, um outro para trabalhar a parte da estrutura, um outro para a instalação. O BIM mesmo consegue fazer isso de forma otimizada. E uma vez que todas essas partes foram validadas, foram corrigidas e teve toda a prevenção de erros, ele passa para a parte da documentação. Então, validado, ele dá a documentação de todas essas áreas. Então, novamente, não precisa de um profissional que vai trabalhar e vai gerar a documentação de uma área, um profissional para gerar a documentação de outra área, ele consegue fazer isso tudo junto. Então, adianta bem mais o processo de projeto. Essa curva de McNeely, ela é muito importante porque ela ilustra as vantagens de se usar o BIM do que usar o processo de projeto tradicional. A gente consegue ver que tem a curva azul, ela representa o processo BIM e a curva marrom representa o processo tradicional. O eixo X é o tempo, né, são as etapas de projeto, o tempo que se levaria para fazer esse projeto, e o eixo Y é o esforço, o trabalho necessário para fazer essas etapas. Então, a gente vê que o projeto BIM, ele começa já a trabalhar já numa etapa anterior do projeto tradicional. Enquanto o projeto tradicional tem o pico de esforço e trabalho no projeto executivo, o projeto BIM já começa a trabalhar lá no estudo preliminar, justamente porque ele consegue ver todas as áreas e trabalhar todas as áreas, então, arquitetura, modelo, instalação, tudo junto. Então, ele otimiza bastante o tempo. Então, é uma das vantagens em relação ao processo tradicional. Outra coisa muito importante tem uma linha amarela que ela representa o custo do projeto, o custo para alterar o projeto. Então, uma vez que você está fazendo seu projeto, você já está bem avançado, se precisar alterar, mudar, corrigir algum erro,
esse custo, para você fazer isso, ele fica muito mais alto, porque todas as outras áreas já estão também bem resolvidas. E o BIM, justamente por ele trabalhar com esses erros, trabalhar nas prevenções, bem antes, consegue evitar um custo maior na hora de fazer o projeto final. Eu sou o Lendini e eu vou falar sobre modelos paramétricos e conceito de componentes BIM. Vamos começar primeiramente pelo conceito. Componentes BIM é um objeto virtual, ou seja, uma simulação de um objeto construído ou um objeto que vai ser construído, né? E aí ele possui as suas representações, os seus materiais específicos, né, construtivos, as suas dimensões e outras características. Então, todas essas características que envolvem um objeto material, um objeto, estão dentro de um componente BIM. E um modelo paramétrico, um modelo BIM possui vários componentes BIM, ou seja, os componentes BIM são peças que compõem um modelo BIM. Dentro de componentes BIM, nós temos o que conhecemos como componentes paramétricos ou objetos paramétricos. O que são isso? São objetos que basicamente podem ser alterados, as suas características elas podem ser alteradas em todos os âmbitos praticamente. Aí, por exemplo, vamos supor que você tem uma porta. Uma porta, ela pertence a uma família. E aí, dentro do conceito de porta, você tem vários tipos. Vamos supor que eu queira alterar um tipo de porta. Eu escolho um tipo, mas eu quero alterar. Eu vou criar um outro tipo, ou seja, uma instância. Então, nós temos a família, um tipo, e caso eu queira modificar um tipo, eu vou criar um outro tipo, que é conhecido como instância. Aqui nós podemos ver nessa imagem, você tem várias portas de um mesmo tipo, mas com instâncias diferentes. Aqui, por exemplo, no ArchiCAD, quando você vai escolher uma porta, você escolhe, por exemplo, uma porta de correio, certo? E aí ela já vem com um tipo. Na parte aqui do lado, nós temos o ID de propriedades. Qualquer mudança que você fizer nessa tabela aqui, nessa parte, ou nesse tipo, vai acontecer o quê? Um novo tipo, ou seja, um parâmetro de instância. Então, existem os parâmetros tipos e os parâmetros de instância. Aí, agora vamos falar sobre a interoperabilidade. Como que é isso? Isso é uma palavra bem difícil, mas eu vou tentar explicar com uma alusão muito fácil. Vamos supor que eu, Olentino, moro no Brasil e falo português. E vem uma pessoa lá do Japão para o Brasil. E ela fala, consequentemente, japonês. A comunicação ficaria um entrave muito grande por conta da língua. Mas vamos supor que eu fale inglês e a pessoa também fala inglês. Ou seja, a gente vai usar uma língua intermediária para manter a comunicação. E isso que é a interoperabilidade. Os softwares, eles usam algum tipo de linguagem específica que todos eles produzem, certo? Para manter a comunicação BIM, ou seja, uma comunicação que todos possam falar uma mesma língua. Então, seria basicamente isso. A interoperabilidade, ela se divide em dois tipos de arquivo. Arquivos abertos e arquivos proprietários. Arquivos proprietários e arquivos não proprietários. Dentro de arquivos não proprietários, nós temos o que conhecemos como arquivos abertos. Dentro de arquivos abertos, nós temos o conceito de IFC, que é o Industry Foundation Classes, que é um tipo de arquivo que praticamente todas as empresas de softwares, eles utilizam para manter essa comunicação, entendeu? Para que essa interoperabilidade ocorra de forma eficiente, o formato BCF, que foi desenvolvido em 2010, é de extrema importância. Por quê? Até então, para se trocar informações sobre o modelo BIM, tinha-se que enviar o modelo completo, né? E ocorria muito esse intercâmbio de projetos 2D entre os profissionais envolvidos no projeto e não ocorria de forma simultânea. A partir então de 2010 e do formato BCF, que possui uma linguagem XML, ou seja, uma linguagem de codificação que permite o envio de relatórios com imagens vinculadas de modo dinâmico no modelo. Então, essa comunicação ela ocorre de forma simultânea e há ainda a possibilidade de verificação de erros e conflitos no modelo. Então, aqui embaixo a gente tem um fluxograma que demonstra bastante essa comunicação simultânea, porque esse modelo BCF, ele permite que seja aberto tanto em aplicativo de verificação, aplicativos de coordenação e de projetos de forma simultânea.
Com o uso de aplicativos de coordenação, há a possibilidade, então, de agregar funções de responsabilidade e prazos também. E com o uso de plugins para identificar e localizar questões do modelo, a gente gera um ciclo de otimização de processo. Porque quanto antes você verifica esses conflitos no modelo, mais rápido vai se obter uma solução para esse processo. Isso ocorre de forma simultânea e acaba também otimizando o retrabalho que se teria no processo de projeto tradicional. Por exemplo, essa comunicação ela ocorre tanto de forma assíncrona como síncrona. A assíncrona seria de uma forma sequencial, né? Então, seria ainda utilizado esse formato BCF, mas não seria feito de uma forma simultânea em tempo real. Já a assíncrona, ela ocorre por meio do serviço de nuvem. Então, toda essa comunicação ela é feita em tempo real, porém ela gera um fluxo de dados muito maior. Então, é interessante que se adeque à rede, uma infraestrutura de rede para suportar esse maior fluxo de dados. E é de extrema importância também padronizar o sistema de comunicação, porque mesmo que todos os envolvidos no projeto utilizem o modelo BCF, ainda pode ocorrer erros e conflitos devido à utilização de aplicativos diferentes. Então, aqui embaixo a gente tem um fluxograma que mostra bastante essa otimização do projeto, né? Porque a questão do projetar e da verificar conflitos e solucioná-los ocorre de forma simultânea. Aqui a gente tem uma imagem, a imagem acima, que mostra esse exemplo do BSF aberto em um aplicativo de verificação de conflitos. Então, é possível tanto verificar esses conflitos quanto gerar comentários que serão vistos simultaneamente por todas as pessoas envolvidas no projeto, né? E embaixo é uma imagem ilustrativa que resume bastante o que eu falei sobre o modelo BIM ser trabalhado de forma simultânea por todos os envolvidos. O projeto, então, esse processo ocorre de forma simultânea. E quanto maior a evolução do projeto, maior também vai ser o volume de informações agregadas a esse projeto. E então, para regular esse volume de informações, o AIA, que é o American Institute of Architects, criou então o conceito de níveis de desenvolvimento. Esse conceito ele se caracteriza em 6 níveis de desenvolvimento, né? Saindo do nível de desenvolvimento 100 até o 500. E cada um desses níveis, eles vão corresponder um certo grau de definição dos elementos, dos componentes e materiais do projeto. E é importante a gente diferenciar nível de desenvolvimento de nível de detalhes. O nível de desenvolvimento, ele vai se referir à qualidade dos elementos compostos no projeto. Então, ele vai referir à confiabilidade desses elementos. Já o nível de detalhe, ele vai se referir ao volume, ou seja, a quantidade de informações e de elementos gráficos que vão agregar esses elementos. Aqui a gente tem uma tabela que exemplifica também esses níveis de desenvolvimento que eu estou falando. Então, no nível de desenvolvimento 100, você ainda não tem uma geometria, é algo bem preliminar. E já no nível de desenvolvimento 500, você já tem elementos bastante desenvolvidos com um maior número de informações. Isso caracteriza pela verificação em campo, ou seja, o nível 500 ele já vai descrever o que efetivamente vai ser construído. Aí a Lina vai falar um pouco agora sobre os níveis de desenvolvimento em cada etapa desse processo de projeto, né? Bom, continuando o que a Raíssa falou, eu vou relacionar um pouco desses níveis de desenvolvimento com as etapas de projeto. As etapas de projeto, elas surgiram de uma necessidade de se estipular entregas intermediárias no desenvolvimento de um projeto, para que você não tenha apenas um resultado final, mas subdividindo esse processo, você tem em cada etapa já algum resultado. No caso de um processo de projeto BIM, essas etapas de projeto não se fazem necessárias, porque no BIM você tem o tempo todo os resultados ali, que você já pode, desde o início do seu trabalho, analisar os resultados de acordo com as informações que você insere. Entretanto, como já há essa cultura de se trabalhar com essas etapas de projeto, adaptou-se isso ao BIM e é aí que entra os níveis de desenvolvimento. Porque para cada etapa de projeto, atribuiu-se um nível de desenvolvimento e se detalhou alguns resultados que são esperados.
Aqui temos uma tabela que relaciona esses níveis de desenvolvimento com as etapas e destaca alguns desses resultados. Nós temos desde estudos de massa, com nível de desenvolvimento mais simples, entre 100 e 200, dos estudos preliminares, projetos básicos e executivos, até mesmo projetos de detalhamento, de montagem ou de fabricação de algum componente ou equipamento, com nível de desenvolvimento 400, e como a Raíssa falou, a verificação em campo, que já é de um projeto construído, que chegaria ao nível de desenvolvimento 500. Nesse caso, a representação ela costuma ser simplificada pela complexidade do projeto. Essas definições dos níveis de desenvolvimento elas são adaptáveis de acordo com a complexidade do projeto, com os objetivos que temos. Aqui tem algumas imagens que mostram exemplos dessas etapas e desses níveis de desenvolvimento adotados. Por exemplo, nesse caso, é um estudo de massa com nível de desenvolvimento entre 200, 100 e 200. Aqui nós temos um estudo preliminar e já um projeto executivo com nível de desenvolvimento entre 300 e 350. Na esquerda, temos um conjunto com um nível de desenvolvimento 400 e na direita, o projeto construído com um nível de desenvolvimento 500. Bom, como o modelo BIM é uma construção virtual, ele permite você realizar diversas simulações, cálculos de desempenho e algumas estimativas durante esse processo de projeto. Essas simulações, esses cálculos, são o que nós chamamos de uso do BIM. E eles compõem as diversas dimensões do projeto. Para que você consiga realizar esses usos do BIM, é importante que o responsável pelo BIM tenha um rigor de alimentar o projeto com as informações, porque quanto mais informações você agregar, mais condizentes com a realidade serão as simulações e os resultados que você obtiver. Existem diversos guias e manuais que indicam alguns usos do BIM. Para o nosso contexto, para o Brasil, o que faz mais sentido, mais adequado, é o grupo de trabalho de componentes BIM da Comissão de Estudos Especiais da ABNT, que foi uma comissão responsável pela NBR 15965, que foi a primeira norma técnica brasileira sobre BIM. Esse grupo de trabalho ele é composto por 17 usos que são sugeridos para o nosso contexto. Bom, como eu falei, os usos do BIM eles compõem as dimensões do projeto. Bem, essas dimensões elas vão desde o 2D, que é um projeto gráfico, uma representação gráfica, ao 3D, que já é o nosso modelo tridimensional, que já começa a se caracterizar como uma construção virtual. E aí temos o nível 4D, que é um nível de planejamento, que acrescenta a dimensão tempo ao modelo. O nível 5D, que é o orçamento, acrescentando a dimensão custo. O nível 6D, de sustentabilidade, que acrescenta a dimensão energia. O nível 7D, de gestão de instalações, que acrescenta a dimensão de operação. E o nível 8D, que aborda sobre a segurança e a prevenção de acidentes. Em relação ao planejamento do processo BIM, a princípio precisam ser feitas algumas perguntas que vão ser respondidas ao longo do projeto. Essas perguntas são: quais serão os usos do BIM? Em que momentos do ciclo de vida e de edificação eles devem ocorrer? E quem será o responsável? Inicialmente, a gente tem um fluxo básico desse processo de projeto que vai poder ser adaptado conforme as necessidades. Se é um empreendimento residencial, por exemplo, ele vai ter um processo de projeto diferente de um projeto hospitalar. Então, inicialmente, a gente tem a fase de incepção, onde são identificadas as necessidades do empreendimento e a possibilidade de realização deste, além da coleta de dados e da organização desses dados. É importante comentar também que cada um desses processos vai se aprofundar em vários subprocessos. Depois tem o fluxograma, que vai exemplificar que, por exemplo, no processo de definição de premissas, acontecem vários subprocessos como análise financeira e análise de mercado. Além disso, é importante comentar da matriz de responsabilidade no desenvolvimento dos elementos projetuais, que é uma parte importante dos contratos por definir quais vão ser os responsáveis por cada etapa do projeto e o nível de desenvolvimento a ser atingido, como as meninas estavam comentando. Essa matriz de desenvolvimento é feita com base nas etapas mais comuns nos contratos brasileiros e com base na listagem de elementos feita pela ABNT. Nem todo projeto vai ter esses elementos listados pelas normas, mas é de se imaginar que projetos semelhantes vão ter matrizes que se repetem caso a empresa
costuma pegar projetos do mesmo ramo. E essa lista de elementos ela vai variar com maior ou menor detalhamento. Por exemplo, se um arquiteto, inicialmente, numa das primeiras fases de projeto, vai definir o layout dos elementos, ele vai precisar localizar eles no espaço, mas não é de se esperar que ele atinja um nível de detalhamento que o engenheiro elétrico vai poder detalhar o projeto elétrico posteriormente. Além disso, também se definem os espaços, como os espaços privativos e públicos, os espaços edificáveis e também as tarefas de cada um em cada etapa e o uso previsto do BIM. Aqui a gente tem um fluxograma da fase de incepção, mostrando em que pontos os documentos devem ser gerados e assinados. Esse é o fluxograma do subprocesso da definição de premissas, que mostra as análises financeiras e de mercado, onde e quando devem ocorrer. Essa é uma tabela mostrando a matriz de responsabilidade, e aqui a gente pode ver a definição das várias fases de projeto, como estudo preliminar, projeto básico, executivo, e ali a gente vai ter cada elemento, como pisos, paredes, e quem vai ser o responsável e o nível de detalhamento a ser atingido ali. Sobre o planejamento da comunicação dentro do projeto, eu vou retomar um pouco do que falaram sobre interoperabilidade, porque o BIM, ele necessariamente vai exigir uma intensa troca de informação entre as partes, e para isso é necessário um conjunto de definições complementares que vão garantir essa boa comunicação. Por exemplo, para o manuseio dos arquivos, são necessárias redes seguras e confiáveis capazes de sustentar o tráfego. Essa rede ela vai poder estar alimentando os arquivos num servidor em nuvem ou num servidor em uma só organização. Essa escolha vai depender do nível de complexidade do projeto. Se for um projeto menor, ele pode estar de modo sequencial e não em nuvem. Mas se é um maior projeto, para que ocorra uma maior fluidez dos processos, é melhor que se seja um servidor em nuvem. E também isso vai depender de questões financeiras, porque os custos podem ser bem elevados. O procedimento de colaboração do BIM, ele visa definir também as condições de acesso aos arquivos, os direitos e deveres dos usuários e as regras para a sincronização. Um dos recursos é o Teamwork, ou Workset, que vai permitir a diversos usuários trabalharem no mesmo modelo, como a gente estava comentando anteriormente sobre o sistema de colaboração BFC. O recebimento dos arquivos também vai ser conforme procedimentos pré-estabelecidos, e é necessário que se verifique se esses arquivos estão atendendo aos pré-requisitos. E essa verificação vai ser feita através de alguns programas, que também foram comentados anteriormente, programa de verificação, Model Checker, mas se instrui que cada equipe faça sua própria verificação para evitar um possível retrabalho. E com isso a gente conclui o nosso trabalho tentando mostrar os benefícios da implementação de BIM no desenvolvimento de projetos e a otimização proporcionada por ele. E com isso a gente conclui. Obrigada.